Oi, gente, eu sou a professora Ana Valéria e hoje nós vamos iniciar o estudo do núcleo celular. Então, depois de iniciar o estudo da citologia, em que nós estudamos desde a membrana plasmática, passando pelas organelas membranosas, diferenciando o que é uma célula procariótica de uma célula eucariótica, vendo o que é respiração, vendo o que é fotossíntese, a gente chega a esse conteúdo núcleo celular, que na verdade é a última parte desse conteúdo de citologia, o estudo da célula. A partir de agora, a gente vai estudar o núcleo, vai estudar como acontecem as divisões celulares e também vai entender um pouquinho sobre, estudando o núcleo, vai entender um pouquinho sobre o que é cromossomo, o que é DNA, como é que a gente carrega esse material genético, como é que as células carregam esse material genético na hora da sua divisão, certo? Bem, gente, e o núcleo? Onde o núcleo está? O núcleo está nas células eucarióticas. Quando a gente viu a diferenciação lá no comecinho do estudo da citologia, a gente entendeu qual era a diferença entre célula procariótica e célula eucariótica. Célula procariótica, que são aquelas células, gente, das bactérias, lembra? São células que não possuem núcleo, não possuem também organelas membranosas. E aqui eu estou repetindo para vocês, as células eucarióticas são elas que apresentam núcleo, esse núcleo delimitado por uma membrana, certo? Normalmente, onde ele se localiza? Normalmente, não é uma regra, ele se localiza na região central das células. E qual é a função do núcleo? Comandar as atividades celulares por meio do material genético presente no seu interior. Então, eu costumo dizer que o núcleo é o cérebro da célula. É ele que comanda todas as atividades, certo? E isso por conta de que nele existe um material genético que está no seu interior. Então, vamos lá, gente. O que é o núcleo? O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas. Ele é constituído por 4 coisinhas. Vamos lá, a gente tem que aprender essas 4 coisinhas. Envelope nuclear ou carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Não se preocupem, a gente vai falar das 4 agora mais na frente. Então, vamos lá. Constituído por envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Geralmente, pessoal, o núcleo ele é arredondado, mas existem núcleos com outras formas. De maneira geral, o formato do núcleo é relativamente constante para cada tipo de célula. Ou seja, as células do fígado, todas essas células do fígado, elas normalmente, o seu núcleo ele é bem parecido, ele é constante, mais ou menos do mesmo tamanho, no mesmo formato. As células de uma folha, de um pé de manga. Então, todas aquelas células, elas normalmente têm o mesmo núcleo, eles são muito parecidos tanto com relação a tamanho, com relação à estrutura, com relação à localização na célula, certo? E, gente, a maioria das células eucarióticas, ela é mononucleada, ou seja, ela apresenta apenas um núcleo. Mas a gente não pode descartar que existem também células binucleadas com 2 núcleos, multinucleadas com vários núcleos e até mesmo as anucleadas, que a gente vai já ver falar um pouquinho sobre elas também, que no caso, por exemplo, das hemácias do nosso corpo, são células que não têm núcleo, que perderam o seu núcleo. E aqui, pessoal, nós temos um esquema de 4 tipos de células para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente vinha falando. Olha só, os leucócitos, glóbulos brancos do sangue humano, são células mononucleadas, com núcleo lobulado, e medem cerca de 15 micrômetros de diâmetro. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui é um leucócito, que é um tipo de célula sanguínea, e que ele tem apenas um núcleo. E a gente está vendo que esse núcleo ele não é arredondado como normalmente a gente encontra nas imagens dos livros. Aqui a gente tem uma célula muscular estriada, da musculatura esquelética do corpo humano. Ela é multinucleada. Olha só, gente, tem vários núcleos nessa célula. Aqui é apenas uma célula, viu? Aqui a gente tem um paramécio, que é um organismo unicelular. Olha só, ele tem uma célula, a sua célula é binucleada, tem 2 núcleos. O macronúcleo, que é o núcleo maior, e o micronúcleo, que é o núcleo menor. E aqui a gente tem o exemplo das hemácias humanas, que são células anucleadas, que depois que elas nascem, elas perdem o seu núcleo para poder aumentar a capacidade de carregar oxigênio, que é a função dela, certo? Pessoal, aqui eu trouxe uma imagem de um núcleo. Aqui não é uma célula não, pessoal. Aqui é um núcleo.
em que tem a membrana nuclear, que é a carioteca, que eu falei para vocês, olha, envelope nuclear, membrana nuclear, ou carioteca, é tudo a mesma coisa, é a membrana que envolve o núcleo. A gente tem poros, nessa membrana ela tem poros, a gente vai ver também um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos a cromatina e o nucleolo. O nucleolo, a gente vai já falar sobre todas essas estruturas do núcleo celular. Bem, pessoal, das 4 estruturas que nós vamos estudar do núcleo celular, o primeiro é o envelope nuclear. O envelope nuclear é o que envolve esse núcleo, é o que rodeia, o que circunda esse núcleo, o que separa o núcleo por exemplo, do citoplasma. Então, esse envelope nuclear ele pode ser chamado de carioteca, envoltório nuclear, membrana nuclear. Só que essa estrutura é uma estrutura que contém duas membranas, são duas membranas do envoltório nuclear, certo? São duas membranas que têm a mesma estrutura, por exemplo, da membrana plasmática, ou seja, uma estrutura lipoproteica com lipídios e proteínas. E, pessoal, nessa imagem a gente consegue visualizar aqui essas duas membranas do envelope nuclear, né, da carioteca. Que essas duas membranas, elas têm um espaço entre elas e esse espaço é chamado espaço perinuclear. A membrana externa, né, do envelope nuclear, ele se conecta com o retículo endoplasmático rugoso, que é aquele que produz ribossomos, lembram? E como ele apresenta ribossomos aderidos também à sua superfície. Então, pessoal, na membrana plasmática, na membrana nuclear, no envelope nuclear, na membrana externa, essa membrana externa, como a gente consegue ver nessa imagem, a continuação dela é o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, o núcleo está coladinho com o retículo endoplasmático rugoso. E essa membrana externa, ela também tem, né, além de lipídios e proteínas, esses ribossomos que estão aderidos a ele. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar sobre essa carioteca, sobre esse envoltório nuclear, é que ele apresenta poros ou anules, que existem proteínas nesses poros que regulam a entrada e saída de substâncias. Na verdade, é a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma e o núcleo, certo? Então, esses poros, eles existem para facilitar essa passagem dessas substâncias. Bem, gente, e se nós falamos que existe uma membrana que separa o ambiente interno, né, do núcleo do citoplasma, ou seja, essa carioteca, esse envelope nuclear, é porque existe alguma coisa dentro desse núcleo, né? E a gente pode falar que o nucleoplasma é o líquido, é o plasma que está dentro desse núcleo. E aí ele é constituído por quê? Por íons, por vários tipos de enzimas, moléculas de ATPs, e isso aí está tudo dissolvido em água. E quando a gente fala de cromatina, né, cromatina, esse termo ele é derivado do grego, que é croma, que significa cor. E ele foi empregado logo no início do estudo das células, quando os cientistas verificaram que o núcleo se tinge com determinados tipos de corantes básicos. Hoje se sabe que a cromatina consiste em DNA associado a proteínas histonas, né, que são proteínas do núcleo. E é o material que forma cada um dos cromossomos. Então, o nucleoplasma é esse plasma que está lá, né? Assim como a gente estuda o citoplasma, que está lá dentro da carioteca, dentro da membrana do envelope nuclear. E também tem a cromatina, que a cromatina são estruturas que se coram, por conta disso tem esse nome, que se coram e na verdade é o material que forma o cromossomo, né? Que vai formar o cromossomo. E vocês vão entender por que a gente não está falando de cromossomo basicamente agora, porque a gente vai entender mais para frente o que é o cromossomo, quando ele se condensa e ele se transforma mesmo, esse material, essa cromatina, ela se transforma mesmo em cromossomos. E aí, sabendo que essa cromatina é o material que vai dar origem aos cromossomos, né? Que na verdade que vai formar os cromossomos, e já que a gente sabe que os cromossomos eles são formados por DNA, a gente também tem que saber que ao longo das moléculas de DNA estão os genes, que são responsáveis pelas características hereditárias. Eu costumo dizer para os meus alunos que um gene é um pedacinho do DNA, é um pedacinho de cromossomo, um pedaço do DNA que apresenta as características que a gente herdou. Por exemplo, como a cor do nosso olho, o formato do nosso rosto, o tipo de cabelo que a gente carrega. Então, mais ou menos dessa forma. É isso que eu digo para os meus alunos. Então, o que acontece? A cromatina é o que vai dar origem aos cromossomos. O que a gente tem que saber aqui agora? A gente tem que saber que
As células, ou elas estão se dividindo, né? Uma célula dando origem a outra célula, ou elas estão num período chamado intérfase, que é o período onde essas células não estão se dividindo. Elas estão lá multiplicando o seu material genético para que aconteça a divisão mais para frente, certo? Então a gente tem que entender isso aí. E o que acontece? Quando está na intérfase, né, que é o período que a célula não está em divisão, os cromossomos eles se apresentam como fios bem longos e finos. E eles não são visíveis individualmente. A gente não consegue ver ao microscópio como é a divisão de cada cromossomo. No caso, vocês sabem que nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos em cada célula. A gente vai ver isso aí também um pouquinho mais pra frente. Mas o que acontece? O que vocês têm que saber agora? No período em que a célula não está se dividindo, esses cromossomos eles estão bagunçados. Entendam como se fossem linhas que estivessem enroladas umas com as outras, certo? Vamos imaginar que um cromossomo é um tubo de linha, né? E aí no momento da divisão ele tá lá enroladinho, todo bonitinho. Mas no período em que não tá se dividindo, eles estão bagunçados. É como se essa linha tivesse puxado desse novelo, né? Desse tubo de linha e tivessem enrolados uns com as outras. E aí, pessoal, nesse período da intérfase, ou seja, quando esses cromossomos eles estão bagunçados, desenrolados ou descondensados, como a gente pode chamar, quando vai se observar ao microscópio essas células que estão coradas com algum determinado corante, verifica-se dois tipos básicos de cromatina, que é a heterocromatina, que a gente consegue visualizar ela aqui bem mais escurinha, que corresponde a regiões mais coradas da cromatina, né, pois os filamentos estão um pouquinho mais condensados, e a eucromatina, que corresponde a regiões menos coradas, pois os filamentos estão menos condensados, que é essa parte que a gente está vendo aqui verde. Então, por isso que isso aí é a cromatina. A cromatina, na verdade, é o material que forma os cromossomos. Só que na intérfase, ou seja, no período em que a célula não está se dividindo, eles estão bem bagunçados, como eu falei para vocês, como fios desenrolados. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um esquema que está mostrando como é complexa a organização da cromatina, né? Olha, a gente tem bem aqui um cromossomo quando ele está condensado. Eu falei para vocês como se fosse um novelo de linha, né? Que está bem enroladinho. Só que aí, ó, no período da intérfase, pessoal, ele está todo desenrolado. E aqui é a estrutura da dupla hélice mostrando como é que é esse DNA. A gente não se preocupa em que a gente ainda vai estudar um pouquinho sobre eles, mas mais pra frente. E aqui tá mostrando, olha, que essa cromatina nada mais é do que DNA enrolado a essas proteínas estonas, associadas a essas proteínas. A gente tem essa imagem bem legal aqui, ó. Aí a fibra de 30 nanômetros forma alças com uma média de 300 nanômetros de espessura. Então é muito pequeno, né? Então, gente, olha aqui no período da divisão, o cromossomo ele se apresenta dessa forma, mas na intérfase, como eu acabei de mostrar para vocês, ele tá lá descondensado, né? É todo bagunçadinho. Bem, gente, e aí tem a última estrutura, que é o nucleolo, né, do núcleo, que no interior de cada núcleo tem uma região bem mais densa, que ela não é delimitada por uma membrana e ela se cora bem mais intensamente com os corantes. Essa região ela é chamada de nucleolo e nesse local tem uma grande transcrição de um dos tipos de ácido nucleico, né, que é o ácido ribonucleico ribossômico, o RNA ribossômico. E essa síntese ocorre em certas regiões de determinados cromossomos, denominadas regiões organizadoras do nucleolo, onde estão os genes responsáveis por esse processo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima imagem o que é esse nucleolo. Então, aqui, pessoal, a gente tem um núcleo. Até mostrei essa imagem no começo da aula para vocês, né? Que a gente vê os poros, que eu falei para vocês, né? Essa dupla membrana, a gente consegue ver os poros aqui. A cromatina, tá vendo, pessoal? Que são esses cromossomos descondensados. A gente tem aqui essa membrana nuclear. E aqui nós temos o nucleolo, que é essa região bem mais densa, né? Que se cora mais e que nesse local há a produção do RNA ribossômico, que a gente vai estudar também o que é mais pra frente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória ao núcleo. A gente vai continuar nas próximas aulas falando de divisão celular, com as noções gerais, e depois vai falar especificamente do que é mitose e meiose. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, estudem e até a próxima aula.